Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanham nessa página do Facebook e que vieram para assistir essa transmissão que tem um dos mais renomados advogados do Brasil, Dr. Alberto Zacarias Toron. Dr. Alberto Zacarias Toron, criminalista que tem uma atuação muito projetada e ele é um dos grandes criminalistas e ele atua muito no Supremo Tribunal Federal. Ele foi um dos advogados que reverteu várias decisões da Lava Jato, históricas decisões, e talvez ele tenha sido um dos desbravadores, ele que chegou ao Supremo e mudou a forma de. Ele mudou decisões de primeiro grau do ex-juiz Sérgio Moro. E nós estamos vendo que hoje a Lava Jato está sendo investigada. Investigada por ninguém mais, ninguém menos que a própria Procuradoria-Geral da República, a PGR. A PGR está pedindo dados da Lava Jato e é a primeira vez na minha vida que eu vejo um subordinado negar dados para o seu superior. E eles dizem que não podem fazer compartilhamento. E compartilhamento me parece um verbo que se usa quando tem duas instituições. Quando é uma instituição, é acesso à informação ou transferência de dados. Mas compartilhamento é quando tem duas instituições. E eu fui na Constituição e não achei essa instituição chamada Lava Jato. Eu achei a instituição que é da Procuradoria da República, mas não achei essa outra instituição Lava Jato. Me parece que ela se constitucionalizou, ela se instituiu, se constitucionalizou porque virou um Estado próprio dentro do Estado e dentro agora da própria PGR. E é por isso que eu quero te pedir para compartilhar, convidar todo mundo para a gente ouvir esse grande jurista, que é o Dr. Alberto Zacarias Toron. Dr. Toron, muito obrigado por participar na nossa transmissão. E o objetivo nosso aqui é discutir um pouco a Lava Jato, esse momento que ela está vivendo, em que tantas denúncias estão sendo feitas. Recentemente, creio eu que o senhor participou numa transmissão com a presença do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, em que ele dizia que a Lava Jato tem dados de 38 mil cidadãos, né? Isso me pareceu um pouco dói-code, me pareceu assim uma coisa de espionagem, assim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação da Lava Jato, dessa decisão hoje do Fachin, que derrubou uma liminar do presidente do Supremo, do Toffoli, que mandava a Lava Jato compartilhar os dados com a PGR, e fiquei pensando, doutor Alberto, por que a Lava Jato não quer permitir o acesso a dados? Tem algum problema lá? Alguma coisa que eles não queiram mostrar? Então, eu falei, só o doutor Toron para me explicar tudo isso, que está tão complexo entender o Brasil que eu falei, precisamos ter alguém que tenha profundos conhecimentos sobre a matéria para explicar isso para a gente. Boa noite. Paulo, boa noite a todas e todos os amigos que estão conosco aqui. Uma alegria para mim reencontrá-lo, poder conversar com você, dividir algumas angústias e algumas outras reflexões sobre esse tema, que é um tema importante, não apenas para nós advogados, vocês parlamentares, mas é um tema, obviamente, importante para a cidadania. Vou começar com uma parte da sua fala que me parece a mais importante. Realmente, só se fala em compartilhamento de informações quando se pretende transferir dados ou informações para outra instituição. Quando se trata de passar dados para o chefe hierárquico ou para um subordinado,
Não se trata de uma hipótese clássica de compartilhamento. Se trata, como você bem colocou, de uma questão de acesso. E eu nunca vi, nesses meus quase 40 anos de exercício profissional, que um procurador da República, ou mesmo um organismo do Ministério Público Federal, negasse dados para o seu superior hierárquico, como se fosse um Estado dentro de um Estado, ou melhor dizendo, uma instituição dentro de outra instituição. Porque, obviamente, você falou de maneira irônica, mas a Lava Jato, ela não se constitucionalizou, ela pretendia um enraizamento, uma estatura que ela não tinha. Lembro sempre aquela frase do ministro Gilmar Mendes, que dizia que o bailarino, como é o nome daqueles caras que pulam de um lado para o outro? O trapezista, ele morreu quando achou que podia voar. É o caso da Lava Jato. Eles estavam fazendo um fundo recolhido a partir de multas impostas a delatores. Quer dizer, acordos de delação cujo dinheiro deveria reverter para o Estado, eles queriam que revertesse para uma fundação deles, fundação esta que tinha, entre outros propósitos, o de patrocinar partidos políticos. Ou seja, eles estavam se achando, em algum momento, deuses. E essa condição foi muito alimentada porque eles eram incensados pela imprensa. Não havia um contraponto. Eu ainda há pouco, antes dessa nossa conversa, Paulo, estava com o Gustavo Conde e dizia exatamente isso. No início da Lava Jato, você podia apontar o que quisesse. As suas palavras não ganhavam ressonância na mídia. Só ia para a mídia o que edificava os feitos da Lava Jato, seja da Força Tarefa, composta pelos procuradores da República, seja do juiz Sérgio Moro. Nada do que pudesse validamente se contrapor àqueles feitos ou mal feitos era divulgado. Eu sempre lembro aquele episódio da Veja, que no fim de 2014, começo de 2015, publicou uma matéria dando conta de que o ministro Zé Eduardo, ministro da Justiça da presidente Dilma, havia se encontrado com nós, advogados dos empresários, porque nós o havíamos procurado, para que ele intercedesse no Supremo Tribunal Federal e providenciasse, desse um jeito na soltura dos presos. O Moro, com base nisso, nessa matéria, sem investigação, sem apurar a veracidade, decretou uma segunda prisão preventiva dos presos, daqueles que já se encontravam presos. Ele fez isso porque o Supremo estava na iminência de julgar aquela primeira prisão preventiva. Muito bem. Uma semana depois, a Veja publica uma outra matéria sobre o mesmo assunto, dizendo não foram os advogados que foram procurar o Moro, foram procurar o Zé Eduardo. Foi o Zé Eduardo que chamou os advogados para evitar delações. Era tão arbitrária aquela prisão, Paulo, mas tão arbitrária, que o próprio Tribunal Regional Federal cuidou de conceder o habeas corpus para revogar aquela segunda prisão. Veja você o seguinte, nenhum órgão da imprensa divulgou isso, porque aquilo, de alguma forma, desconstruía a imagem da Lava Jato. E a Lava Jato tinha com a imprensa, sobretudo com a Globo, é bom que se diga, uma relação de retroalimentação. Ou seja, o Moro ou a Força Tarefa vazavam dados, a Globo publicava, e isso alimentava as ações da Lava Jato, as ações do Moro, e, obviamente, eles passavam novos dados e você tinha um círculo interminável nessa alimentação e retroalimentação, uma entidade alimentando a outra. É por isso que eles ganharam essa sensação de uma espécie de pode tudo. Quando você falou no começo da sua fala que eu fui um dos primeiros a enfrentar certas arbitrariedades, talvez a maior delas tenha sido a coisa da cronologia da apresentação dos memoriais.
quando nós tínhamos réus delatores e delatado. É intuitivo que o delatado tem que falar por último, mas isso não se permitiu. E até que o Supremo Tribunal Federal anulou a ação penal, a que respondia Aldemir Bendini, mostrando a arbitrariedade. E o Hélio Gaspari, muito sarcasticamente, perguntou por que o Moro fez isso? Porque ele achou que podia. Por que a Lava Jato investigou esses 38 mil? Nós não sabemos quem são e como isso se fez. E eles não querem dar os dados. Pior ainda, uma caixa preta. Porque eles achavam que podia, que tinham esse poder todo para fazer esse tipo de coisa. E é o que a gente está vendo agora, mas num cenário diferente. Num cenário que, ao que tudo indica, não conta com o apoio do presidente da República esse tipo de ação. Não conta com o apoio de amplos setores da mídia. Estadão, a Folha de São Paulo, a própria Globo, embora de maneira mais tímida, tem uma postura hoje diferente daquela que tiveram no passado. E o mais importante, o próprio Procurador-Geral da República, agora ele se põe em campo para cobrar uma coisa básica que nós sempre cobramos, legalidade. E é importante que o Procurador-Geral da República, neste momento, faça isso. Eu espero que ele recorra da decisão do ministro Fachin para que a gente possa, então, ver que dados são esses, ou pelo menos que o procurador tenha acesso, o procurador-geral tenha acesso a esses dados. Toron, E se eu responder a pergunta? Sem dúvida, respondeu. Eu queria te perguntar, porque tem vários momentos desse tema, né? Você falou que eles constituíram uma fundação e essa fundação quis abocanhar um valor de 2 bilhões de reais. Né? Para você não é muito dinheiro, mas para a gente, ordinary people, é muita grana. Não, 2 bilhões de reais, eu vejo que nas políticas públicas é um dinheiro significativo. Né? Veja, eu quando fui secretário de habitação, eu trabalhava com 500 milhões por ano. Então, 2 bilhões era o mandato da Secretaria de Habitação de São Paulo. Né? Então, é um dinheiro muito significativo nas políticas públicas. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Além desse fundo, tem gente que chama de Fundação Dallagnol, né? Também eles tiveram muitas relações com autoridades estrangeiras. E essas relações não passavam pelo Ministério da Justiça, como determina a lei. A lei diz, quando você quiser fazer digamos, um convênio... Você tem a autoridade central, que é a autoridade, quem explora isso muito bem, é uma grande advogada, que é a Dora Cavalcante. Ela, no caso da Odebrecht, trabalhou com isso e mostrou que esses protocolos não foram observados. A rigor, se trata de prova ilícita. Então, como eles fizeram convênios sem passar pela autoridade central com os Estados Unidos, com o FBI, não foi? E fizeram... Não, passar pela autoridade central do Brasil... Do Brasil, comunica com o congênere, a contraparte nos Estados Unidos, não é? É isso. Então, eles fizeram por fora da autoridade central. Fizeram na mão grande, para usar uma antiga gíria policial. O Márcio Tomás Bastos gostava muito dessa expressão. Fizeram na mão grande. Na mão grande. Fizeram para os Estados Unidos e fizeram Canadá, com a Suíça também, né? Com a Suíça e com o Canadá, se não me falha a memória. Canadá também. E omitiram da autoridade central. Eu me lembro de um diálogo que o Vladimir Aras, que vem a ser primo do Augusto, disse: Delta, não é uma questão de conveniência, é uma questão de legalidade. Você tem que passar pela autoridade central. Mas, mesmo assim, eles passaram ao largo, não foi? Foi passar ao largo. Eu nunca, nos casos que eu defendi na Lava Jato, eu nunca tive que me debruçar sobre esse assunto de forma mais
aprofundada. Mas isso, de qualquer modo, mostra que não só nesse tipo de caso, mas em outras situações, eles trabalhavam ao largo da lei, não respeitavam os limites cognitivos ao exercício da persecução penal. Perdão pelo palavrão, mas o Estado de Direito se caracteriza pela observância desses limites. Eu não posso, em nome de descobrir a verdade, torturar alguém. Eu não posso, em nome de descobrir a verdade, invadir a casa de alguém porque eu acho que esse alguém seja um traficante. Eu não posso, em nome da descoberta da verdade, me entender diretamente com o tira do FBI, o agente do FBI, para buscar a prova que eu quero. Há protocolos que devem ser observados, e a grande característica da Lava Jato é exatamente a desobediência a esse devido processo legal. Mas quem quiser uma resposta mais acurada para esse tema, tem que ler no livro que nós lançamos no último sábado, o livro que fala sobre a parcialidade do juiz Moro, não é? Tem que ler o artigo da Dora Cavalcante, grande advogada criminalista, que detalha como é que são esses procedimentos e o que deve ser, de fato, observado. Você não quer fazer um pouco um panorama, na sua visão, dessa parcialidade do juiz Sérgio Moro? Olha, faço sim um pouquinho, não tem a menor dúvida. A primeira coisa que me chamou a atenção, logo no início, é o fato de que o juiz Sérgio Moro, ele permitia vazamentos, nunca se preocupou com a apuração desses vazamentos, foram vários e reiterados. E quando eu fui no gabinete dele, numa primeira oportunidade, reclamar disso, que eu queria acesso também para poder me defender na mídia, refiro-me ao meu cliente, ele foi muito irônico, como era do feitio dele, sarcástico, para dizer que o processo é do Supremo Tribunal Federal, não é meu, o senhor tem que bater as portas do Supremo. Papo furado, papo para boi dormir, porque a estratégia dele, que ele havia definido num artigo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, era exatamente essa, de procurar aquilo que o jurista italiano Sergio Moccia chama de um consenso extraprocessual, de envolver a mídia para obter a legitimação dele perante a população. Isso, de alguma forma, acua os tribunais. Muito bem. Quando começaram as audiências, o que a gente verificou... É o meu celular que estava tocando. O que a gente verificou foi que as perguntas que ele dirigia às testemunhas eram perguntas visivelmente carregadas com a resposta, perguntas direcionadas para confirmar uma hipótese acusatória que ele já tinha definida na cabeça para condenar. Então, isso ficou muito claro desde o início. Tanto que, numa das audiências, o querido advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, ele falou: essa pergunta que Vossa Excelência fez ficaria melhor na boca do representante do Ministério Público. Eu mesmo apertei uma testemunha e ele começou a responder pela testemunha. Isso está documentado, o Conjur divulgou, e eu disse para ele: mas Vossa Excelência vai responder pela testemunha? Eu estou sendo educado com o senhor, muito gentil. Eu falei: também estou sendo educado e muito gentil, mas Vossa Excelência não pode fazer isso. Então, na condução do processo, a gente percebeu isso. Depois a gente percebeu também, Paulo, uma outra coisa. A gente percebeu que nos despachos que decretavam a preventiva, nos despachos interlocutórios, ou aqueles outros que deferiram provas como buscas e apreensões, a linguagem dele era muito assertiva em relação a práticas que ele já reputava ocorridas, mas que, na verdade, eram práticas submetidas ao escrutínio do processo, ou seja, práticas que ainda precisavam ser provadas e julgadas por ele. Mas ele, de antemão, já dava aquilo como certo. Então, isso é um aspecto também muito claro para mim na condução do processo.
Coroando isso, veio a Vaza Jato, que confirmou muitas das suspeitas que nós tínhamos, que ele jogava no time da acusação e, mais do que isso, que ele orientava também os procuradores da República. Teve um outro episódio, para fazer um contraponto, no caso do sítio de Atibaia, que é muito interessante, porque ali ficou muito claro que uma mulher foi conduzida mano militare, uma espécie de condução coercitiva, estava com o filhinho dela, a Polícia Federal, junto com os procuradores, foram truculentos, e o Moro, isso foi revelado, nós pedimos a apuração disso, e o Moro nunca se interessou por apurar isso. Eu falo isso nesse meu artigo. Então, esse era o perfil do juiz Moro nas audiências, na cena judiciária, vamos dizer assim. Toron, você que é um criminalista experiente, que vem de uma boa escola da advocacia, você que começou lá a sua vida, um dos momentos do seu início foi com o Márcio Tomás Bastos. Foi exatamente o Márcio, entrei lá em 81. 81. Você já viu isso do juiz julgar, prender o adversário e ser ministro de alguém que ganhou uma eleição? Quer dizer, participar de um processo eleitoral? Na verdade, a gente tem que voltar um pouco atrás na sua pergunta para ela ficar mais clara para quem nos ouve. Não é que ele deixou de ser juiz para fincar pé no governo, que era oposição à presidente Dilma. É um pouco pior, porque se a gente observar, por que ele conduziu coercitivamente o ex-presidente Lula? Para humilhar. Por que ele divulgou aquela conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula? Conversa, diga-se de passagem, ilegal. Ilegal porque o prazo que ele mesmo havia estipulado de validade das gravações, das interceptações, já havia sido ultrapassado, mas ele julgou que aquilo tinha interesse público. E aquilo dinamitou o governo da presidente Dilma, fortaleceu o impeachment. Mas tem mais. Antes das eleições, ele divulgou com estardalhaço o quê? A delação do Palocci. Bom, é esse militante que procurou desgastar os governos do PT e os seus maiores representantes que vai assumir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, isso coroa a ideia que se tinha de que não se tratava de um juiz imparcial. Nós já tínhamos essa ideia pelas atitudes, vamos dizer assim, intraprocessuais. Mas isso, evidentemente, ficou muito mais iluminado quando ele assume, então, o governo do presidente Jair Bolsonaro na condição de ministro da Justiça. Ele não apenas jogava do lado da acusação, mas jogava contra o governo dos partidos dos trabalhadores, ele jogava a favor de uma outra facção política. Isso é gravíssimo, isso não pode ser tolerado, e eu espero, muito sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal tenha a sensibilidade de perceber a gravidade desse conjunto da obra. Porque não é só o conjunto, tem coisas pequenas também, específicas, que desnudam a parcialidade daquele que então era juiz. Toron, veja, ele começou num rumo, né, do combate à corrupção, não cabendo ao juiz combater, o juiz tem que julgar fatos que chegam a ele. Claro. Aí constituir uma força-tarefa. Me parece que na nossa Constituição não tem lugar para uma força-tarefa que reúna delegados de polícia, reúna promotores e que tinha ali também o juiz, parecia uma mesma coisa, né? E aí eles fazem uma ação, como você diz, totalmente ao largo da Constituição, né?
E o que a gente vê é que os resultados do combate à corrupção foram mais danosos para o país do que a própria corrupção. Quer dizer, nós defendemos combater a corrupção, nós defendemos que ela seja prevenida, caso exista, que seja combatida, mas você tem que preservar uma empresa, por exemplo. Então, essa pressa dele, esse projeto político dele e deles, não acabou destruindo parte importante da indústria brasileira de naval, da indústria de petróleo, indústria de construção civil pesada. Enfim, o remédio não foi mais nocivo do que o próprio tratamento que devia ter. Não houve um erro de tratamento, na sua opinião? Olha, Paulo, eu queria dizer o seguinte: primeiro, com relação ao problema da força-tarefa. Eu acho que a questão de se constituírem forças-tarefas não passa pela Constituição, não é um problema constitucional. Isso não afeta o sistema acusatório do processo penal. Acho perfeitamente possível que o Ministério Público constitua equipes, junto com a Receita Federal e junto com outros órgãos, para fazer um trabalho de investigação. O que não pode, isso precisa ficar claro, é o juiz participar deste trabalho. O juiz não pode integrar a força-tarefa. O juiz é um terceiro. O juiz é alheio à atividade dos investigadores. A ideia do sistema acusatório, que a Constituição Federal consagra, pelo menos desde 1988, é a separação entre investigadores e o juiz. E isso vem espelhado de forma muito clara no juiz de garantias. Mas, superada essa questão, surge a segunda questão que você propõe e que me parece da maior relevância. E a resposta é sim. O país foi muito prejudicado com essa ação da Lava Jato. Acho que jogaram a água suja e a criança também. Porque empresas que eram da maior relevância, não apenas no cenário nacional, mas também no cenário mundial, como, por exemplo, a Odebrecht, que tinha obras na África, na América Latina, nos Estados Unidos, uma empresa pujante. Essa empresa hoje está em recuperação judicial. Quantos milhares de empregos não se perderam? A indústria naval, que floresceu no governo Lula, ela simplesmente sumiu. Ela está reduzida a escombros. Isso é muito ruim para o país. Se você me disser que um ônibus andar a 200 por hora é ruim, é péssimo. Mas brecar de uma vez, o ônibus capota. É um pouco o que aconteceu com a nossa economia. Nós capotamos, a economia mingou. Nós tínhamos, no governo Lula, um dólar baixíssimo. E isso foi crescendo, mesmo no governo da presidente Dilma, o dólar era baixo. A gasolina era barata. E agora, o que nós temos é um dólar alto, euro alto, nós temos gasolina cara, para citar coisas que afetam a classe média, a média alta, porque o trabalhador está sem emprego. Então, fizeram de um jeito errado. Agora, a que atendia esse projeto? Essa é uma pergunta que eu me coloco. A destruição, de certa forma, da Petrobras. Quer dizer, a que projeto atendia tudo isso? Quer dizer, a gente sabe que, historicamente, o combate à corrupção, se a gente pegar dos anos 60 para cá, a corrupção foi o grande mote para depor o presidente João Goulart, ao lado da luta anticomunista, que naqueles anos 60, ela era muito importante. Mas hoje, que não tem a força do comunismo, veio esse moralismo anticorrupção. E aí a economia sofreu uma debacle, não é? Sofreu muito. A economia sangrou e sangra ainda hoje. Mas não é só isso que se fez. O projeto deles era tirar o governo do Partido dos Trabalhadores. Ainda recentemente eles disseram
e o desejo deles, que eles se arrependeram de votar no Bolsonaro. Bom, encararam qual era o projeto deles: tirar aquele governo democraticamente eleito para colocar um, como é que eu vou qualificar? Um despreparado que se apresentava com uma proposta autoritária e que agora foi um pouco contido. Mas é essa a grande obra da Lava Jato. Quer dizer, o legado da Lava Jato é um governo autoritário. Agora, Toron, duas questões. Você disse, não pode, numa força-tarefa, o juiz participar. Pelo Intercept, mostrou que ele participava, não? E Sem dúvida. a segunda coisa que você disse é que a maneira de combater a corrupção, porque eu vejo que é como um médico. O médico, ele pode resolver um problema sem matar o paciente. Um bom médico é aquele que cura sem matar o paciente. Portanto, você podia resolver o problema da corrupção, mas não matar as empresas. Fazer as duas coisas. Resolver o problema da corrupção, punir e manter a empresa. Né? E terceiro, quando você diz o seguinte, eles se arrependeram de votar, o que quer dizer é que a Força-Tarefa fez campanha. Eles, Ela foi quando ele, militante. Ela foi ela, militante. aí ela não perde a condição de isenção, de imparcialidade. Olha, mas essa é uma questão que eu hoje conversei com o Reinaldo Azevedo. O Ministério Público é parte. O Ministério Público tem que atuar com lisura. Agora, não me parece que, se você está usando a expressão isenção como sinônimo de lisura, é uma coisa. Mas você não pode perder de vista que a força-tarefa é parte. Não dá para pretender uma isenção como aquela que se exige do magistrado. São Mas ela pode atuar politicamente, porque quando Não, ela. aí é falta de lisura. Aí é falta de lisura. Ou seja, essa pergunta é uma pergunta importantíssima para dizer o seguinte: os órgãos da persecução penal, os órgãos de investigação, eles podem e devem atuar buscando provas dentro da lei. Podem pedir prisões, podem pedir o que for, mas dentro da lei. Agora, a partir do momento que eles instrumentalizam as ações deles para atuar seletivamente, deixando uns de fora e outros sendo processados, a partir do momento em que eles prejudicam A para favorecer B, aí nós temos uma ação facciosa, ilegal, marcada pela falta de lisura. E é isso que, no meu modo de ver, aconteceu. Eu não gosto de usar a expressão isenção, porque eles são partes, diferente da isenção que deve ter o juiz. É só, mas no fundo, Paulo, nós estamos falando a mesma coisa. Gente que faltou com lisura, gente que faltou com transparência. É essa a história. E aí que eu pergunto para você, não é o caso do Supremo Tribunal Federal anular essas decisões contra o presidente Lula e pedir um julgamento justo para ele, num juiz que não tem. Determinar o mais justo. Oi? E determinar, né? Não é pedir. Determinar, não pedir, determinar. Porque eu queria um pouco que você falasse do julgamento do presidente Lula como um advogado criminalista, se você puder fazer uma observação sobre esse julgamento, inclusive por se tratar do principal candidato à presidência da República na eleição de 2018, em que ele foi impedido de disputar, foi preso e possibilitou um caminho livre para o Bolsonaro. É importante lembrar que, para a prisão do presidente Lula, contribuiu decisivamente o Supremo Tribunal Federal. Isso não foi uma obra apenas da Lava Jato. É bom lembrar isso, que a prisão dele decorreu de uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão logo após o julgamento da segunda instância, embora depois tenha revertido esse entendimento. De qualquer modo,
eu tenho uma dificuldade de falar sobre o julgamento do presidente Lula, porque, como você sabe, Paulo, eu não sou advogado do presidente Lula, ele tem um grande advogado, que é nosso amigo, o Cristiano Zanin, e que poderia, sobre isso, falar com mais detalhes. Mas, olhando de fora, eu que atuei num dos processos a que o presidente Lula responde, que é o caso do sítio de Atibaia, o que eu vejo é o seguinte: um juiz muito preocupado em colher provas para a condenação e um juiz que declarou na imprensa que se sentiu num ringue de luta quando interrogou o presidente. Ora, isso mostra que este juiz era contendor, não era um juiz imparcial. E o que eu espero é que o Supremo Tribunal Federal reconheça a parcialidade do juiz Moro. Lembraria que um dos episódios, no caso do sítio de Atibaia, tem a ver com uma mulher que foi levada mano militare para prestar depoimento junto com um filhinho, não me lembro se de 6 ou 8 anos, e o juiz não se interessou em apurar o abuso de autoridade. O juiz estava interessado em colher provas para a condenação. Esse era o juiz Moro. As perguntas que ele fazia, as decisões que ele lançava nos autos, essa era a tônica do proceder dele. Então, eu acho que aí nós temos um caso claro de juiz parcial e que essa parcialidade deveria ser reconhecida para que se determinasse um julgamento onde o presidente Lula, como nós dizemos, pudesse ser ouvido, cercado de todas as garantias e livre de quaisquer constrangimentos, que é exatamente o que não ocorreu naquele caso. Basta lembrar o interrogatório do presidente Lula. Eu não me lembro mais quantas horas durou, se foram 6 horas. Fica você conversando comigo 6 horas para você ver como é que você acaba. Acaba mal. Agora, imagina uma situação de interrogatório. É a figura do inquisidor, que foi buscar na palavra do acusado, que é um momento de defesa, que é um instrumento de defesa, que é um meio de defesa, não é meio de prova. Eu fui juiz por um breve período de tempo no Tribunal Regional Eleitoral e já interroguei. Você não tem que apertar o réu vai contar a história dele. Foi o oposto do que o Moro fez. E eu espero, portanto, Paulo, que o Supremo Tribunal Federal ele venha a reconhecer a parcialidade com que atuou o magistrado Moro e possa anular toda aquela ação penal. Toron, primeiro que eu sei que 6 horas de conversa entre nós dois é agradabilíssimo, que eu mais gostaria de poder ter esse tempo. Mas se você me acusasse por 6 horas, já na primeira hora eu estaria derrotado, tal é a sua competência. Mas o que eu quero perguntar para você e esse embate da Lava Jato com o Procurador-Geral, né? Ela parece se colocar numa posição de alguém que não pode ser, de forma nenhuma, auditada. É algo que não pode ser, digamos, investigada. Como é que você vê isso? Porque eu creio. Paulo, eu vejo com enorme preocupação. Eu acho que a hora que o Procurador-Geral da República começa a cobrar transparência da Lava Jato, ela se fecha como um caramujo, ela infensa aquilo que os americanos chamam de accountability, não é? Não quer prestar contas, não quer dizer quem são os 38 mil, não quer deixar o procurador-geral ter acesso a dados. Isso é de uma gravidade atroz, menos com o procurador e mais com a cidadania. Então, é como se eles se sentissem um Estado dentro de um Estado. E aí vem o ministro Fachin e corrobora, dá força para esse sentimento que esses procuradores da Lava Jato têm. É lamentável, mas é o que o ministro Fachin fez. Mas eu espero que essa decisão venha a ser revertida, porque
um dos princípios do Ministério Público é o da unidade e indivisibilidade. Então, no Ministério Público, não pode haver espaço para segmentos infensos à ação dos órgãos de cúpula do Judiciário. E do Judiciário, não, da própria Procuradoria-Geral da República. É como se fosse um quisto dentro do Ministério Público Federal, como se eles tivessem ganhado uma espécie de autonomia para fazer e desfazer, para fazer como quiserem as coisas. Onde é que estão os aparelhos guardiões? Parece que sumiram 2. Isso tem que ser apurado. Que dados são esses? Que investigações são essas a que eles procederam e que eles não querem revelar de maneira nenhuma? Isso é muito grave e muito triste que o ministro Edson Fachin tenha chancelado essa verdadeira ilegalidade. Eu não consigo entender, Paulo, como num Estado democrático de direito se torne possível a existência de um grupo que acha que não deve prestar contas a ninguém e muito menos ao chefe da instituição a que eles pertencem. E aqui vem uma baixaria, mas ele não foi escolhido na lista tríplice. Essa lista tríplice não existe. Constitucionalmente falando, em certas instituições há a exigência de lista tríplice. Nomear um desembargador pelo 5º Constitucional, tem que ter lista tríplice, e outros tantos cargos, reitor de uma universidade federal. Mas, para Procurador-Geral da República, não. O presidente escolhe quem ele entender que deve escolher. Enquanto não se mudar a Constituição, ou enquanto não vier uma lei regulando essa matéria, a condução do doutor Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República é absolutamente lícita, é absolutamente legítima, e esse grupelho não tem o direito de questionar as ações legais, legítimas do Procurador-Geral da República. Torão, parece-me que você participou dessa live com o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Perfeito. E eu me lembro de ter assistido, e me lembro que você estava, acho que o Lenny Streck estava também, e ali ele disse o seguinte: a existência de 38 mil pessoas, dados de 38 mil pessoas que estavam sendo investigadas. Ao mesmo tempo, houve notícias de que eles investigaram parlamentares que têm foro especial, né, tem prerrogativa de foro, portanto, eles não podem, nós, parlamentares, temos que ser investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal. Né? E eles tiverem praticado o crime no exercício das funções e em razão delas, né? Porque aí também, se você quiser discutir isso, eu discuto, porque claro, é outro absurdo, mas enfim. Portanto, ali eles podiam ter dados sensíveis de cidadãos que nem crime praticaram. E, portanto, esses dados estavam servindo para bisbilhotagem, espionagem, coisas que um servidor público não pode fazer. Você também mencionou o sumiço de 2 aparelhos guardiões. E, recentemente, um advogado me disse por que pode ter sumido esse aparelho? Porque tem o rastro de escutas clandestinas que podem ter sido feitas. Escutas sem autorização judicial. Então, não é que tenha havido um roubo de um aparelho. As pessoas podem falar, mas esse aparelho foi roubado. Não. Foi sumido. Ele sumiu porque ali tinha um rastro de escutas clandestinas que foram feitas e que vão indicar que não havia autorização judicial para tais escutas. É isso? A gente precisa achar essas coisas para fazer essas constatações. Por hora, a gente tem presumido que isso possa ter acontecido. E, ao que tudo indica, aconteceu. Então, é muito grave que eles tenham feito investigações tortas, aquilo que os americanos chamam de fishing expedition,
Quer dizer, eles foram como pescadores de águas turvas, lançaram a rede para ver o que vinha. Isso é absolutamente legal. Isso é absolutamente criminoso. É preciso que se diga isso. E eles estão agora cuidando de impedir que se descubra esse tipo de coisa. É simplesmente assustador verificar que o ministro Edson Luiz Fachin está colaborando para que não se apure esse tipo de investigação que precisa ser feita. E eles são servidores públicos, né, Toron? Quer dizer, eles têm que dar conta de todos os documentos que estão sob poder deles. Eles não podem A tratar. autoridade deles decorre da lei. A hora que eles desbordam da lei, eles passam a atuar como verdadeiros gorilas, como verdadeiros agentes da repressão, no sentido antigo da palavra, agentes da repressão que agem na ilegalidade. E isso é inadmissível. É crime, né? Volto a insistir. Lamentável a decisão do ministro Edson Fachin impedindo a abertura dessa caixa preta. Agora, Toron, não é estranho alguém pedir para não fornecer dados do seu próprio trabalho, sendo ele servidor público? Veja, eu sou deputado. Claro. Se eu não ofereço nenhum dado, todos os meus atos estão na internet. Qualquer cidadão pode devassar minha vida funcional, porque todos os meus atos estão na internet. Nós temos uma lei, que é uma lei de transparência, de acesso a documentos públicos. Agora, esses dados, por que eles estão negando oferecer tais dados? Não cria uma aura de suspeição? A resposta é intuitiva. Alguma coisa errada tem, que eles querem acobertar e por isso não querem permitir a divulgação. Apesar de eles dizerem que querem proteger os dados porque estão sujeitos ao sigilo, é escancarado que tem alguma coisa errada ali que eles querem acobertar, encobrir. E nós vamos ter que agora aguardar a decisão do ministro Fachin, ou a decisão da turma, ou do pleno, não sei como é que isso será encaminhado, para permitir que esse trabalho de tornar transparente tudo isso que você apontou, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está fazendo, que esse trabalho possa continuar. Ainda há pouco, Paulo, o Gustavo Conde me perguntava se eu achava que havia um perigo de nós voltarmos ao status quo ante e a Lava Jato assim ressuscitar e florescer com esse trabalho dela. Eu acho que há esse perigo, sim. Há esse perigo de nós voltarmos a práticas autoritárias como foram 2014, 2015, 16, 17, 18. Por isso é importante que nós estejamos absolutamente afinados, unidos, em torno das exigências, em primeiro lugar, legalidade, em segundo lugar, transparência das ações, em terceiro lugar, que essa força-tarefa seja rigorosamente informada pela ação, por uma ação legal, que é o que não está acontecendo. E seja transparente. Eu acho que essa é uma luta fundamental para nós. Toron, nós estamos aqui partindo para a conclusão dessa audiência e eu queria primeiro prestar uma informação. A Câmara Federal deve instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Operação Lava Jato. Em boa hora. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem esclareceu muito dessa maneira, da forma inconstitucional de funcionamento da Lava Jato,
da maneira com que juiz instruía promotores, que ele dizia para não apresentar ou apresentar tais ou quais recursos. Quem informou muito o Brasil sobre isso foram aqueles dois jovens de Araraquara que ofereceram os dados para o The Intercept, né? Você, como advogado criminalista, sendo aqueles aparelhos telefônicos públicos, diálogos públicos que não diziam respeito à vida privada de ninguém, não se discutia ali nada no plano privado da pessoa, mas todas as relações públicas. Aqueles documentos não teriam caráter de documentos públicos. Estariam aqueles jovens cometendo crimes para estarem presos? Olha, ou eles ofereceram uma informação para o Brasil? eu vou talvez se decepcionar com a minha resposta, porque é o seguinte, eu acho que eram comunicações entre pessoas, entre agentes públicos, mas comunicações protegidas pelo sigilo das comunicações, que a Constituição garante também a agentes públicos. Então, acho que pode haver crime em tese, sim. Agora, tem um outro lado dessa história que é mais interessante. Você se lembra que a Hillary Clinton, quando foi candidata, quando ela disputou com o Trump, ela foi criticada porque ela se comunicava não pelas plataformas e pelos aparelhos oficiais. Ela usou, parece, o WhatsApp para se comunicar aqui e ali sobre uma coisa e outra. Parece que ela usou o e-mail particular dela para comunicações públicas. Olha onde eu vou chegar, que é o seguinte, olha que interessante. Aqueles caras, Dallagnol, Moro, o Pozzobon e outros tantos, eles eram as grandes figuras da República num dado momento. Gostemos nós ou não. Está de acordo com isso? Eles eram figuras proeminentes. É curioso que figuras públicas não tenham, daquela envergadura, figuras da persecução penal, não tenham uma plataforma do Estado própria, sigilosa, criptografada, para se comunicar. Número 1. Quer dizer, eles faziam uma comunicação mambembe, como eu, cidadão comum, ordinary people, faço com a minha mulher, com meus filhos, com meus amigos, com você, que é meu amigo, que é uma grande figura pública. Você é um elogio da vida pública nacional. É uma alegria ter um deputado da sua estatura, da sua envergadura, da sua grandeza, nos representando no Congresso. Mas você não precisa de nenhuma plataforma para falar isso, aquilo com ninguém, porque os seus atos, você bem demonstra isso, são abertos. E esses caras tinham negócios escusos, por isso usavam essa plataforma deles, que era o Telegram, às vezes o WhatsApp, e uns hackerzinhos de quinta. Eu dei uma entrevista para aquele cineasta Padilha, se não me engano. Quer dizer, ele foi atrás dessa história. Não era gente com cursos, agentes sofisticados, não. Neguinho humilde, lá de Araraquara, hackeou os caras. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Anteontem eu fiz uma live que estavam o Eugênio Aragão e aquela Gisele Ricobon. E ela me falou, e eu fiz uma pergunta assim para ela. E ela abriu um parênteses e disse: olha, nas 10 medidas do MP e no pacote anticrime, tinha uma figura que era o informante do bem. É whistleblower, alguma coisa assim, né? O informante do bem. Da puta do bem, mas tudo bem, vai. É isso. Eles não poderiam ser dedo duro. Como eles informaram o país de todos aqueles crimes que estavam sendo cometidos, eles estariam enquadrados nessa figura do informante do bem. Que era uma proposta base dos hackers, eles são mais que informantes do bem, eles são os anjos do bem
que vieram mostrar para a gente a safadeza dessa gente. É só isso. A Gisele está coberta de razão, só que eu acho que ela foi tênue demais, porque eles são anjos do bem, não são apenas informantes do bem. Então, eu agradeço demais duas coisas. Primeiro, a sua participação, a sua presença. Você é um dos maiores advogados desse país, mas é um grande cidadão. Você nunca se omitiu na sua posição em relação ao bem que você quer do nosso país. Você não é um advogado privado que está lá com grandes causas e que se esquece do país. Não, você é uma pessoa que se posiciona nesse país porque luta constantemente pela democracia, pela justiça social, pela oportunidade das pessoas. Muito obrigado por participar e obrigado também das palavras generosas que você falou a meu respeito. Paulinho, eu que te agradeço o convite e vou dizer que eu fiquei muito aquém daquilo que você merece. Tá bom? Que é isso? Você, ó, os elogios aqui são imensos a sua participação e a nossa gratidão. Olha, eu estou vendo aqui um Luz Zeferino dizendo gratidão, gratidão à sua participação entre nós. Um grande abraço, um abraço no filhão. Teu fã, teu eleitor. E um abraço apertado de quebrar seus ossos. Parabéns pelo seu trabalho. E a nossa admiração por você. Muito obrigado. Obrigado, querido. Um abraço. E obrigado a todas e todos que participaram dessa transmissão com o nosso querido jurista Alberto Zacarias Toron, que nos brindou com as suas opiniões nessa noite aqui na nossa transmissão. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Toron. Obrigado a todas e todos. Boa noite.